Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem que eu me inspirei nessa musa aqui, que é a Georgina, a esposa do Cristiano Ronaldo. E eu fiz essa maquiagem porque, além de linda, eu acho que ela cai super bem para eventos à noite ou ocasiões um pouco mais especiais, sem contar também que eu acho que é uma beleza que fotografa muito bem. Sem mais delongas, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu te vejo por lá. Vou começar pela sobrancelha. Eu vou pentear já bem de leve, não muito pra cima. Só pra saber mesmo aonde eu vou preencher. Porque eu vou usar esse meu lápis dermatográfico. E, gente, de verdade, eu preciso criar vergonha na cara e comprar algum lapisinho ou uma sombra própria para sobrancelha. É que eu me acostumei tanto com esse lápis aqui que eu não preciso praticamente de mais nenhum outro. Mas eu adoro o efeito dele. Eu acho que fica essa coisa mais naturalzinha, sabe? Mas com um preenchimento e um esfumado bonito. Não fica aquela sobrancelha muito marcada, porque eu também não sou fã. Apesar das minhas sobrancelhas serem bem cheias e escuras, eu sinto que com esse tipo de correção fica um resultado ainda legal. Aqui, ó, como eu tenho menos ponto alto do que esse lado, então eu também vou preenchendo um pouquinho mais pra cima. Vocês percebem, né, que é algo muito pontual, eu não passo em toda a sobrancelha, porque de fato não tem necessidade. E aí eu volto com o meu pentinho e tiro toda a marcação. E aí, pra finalizar essa sobrancelha, eu venho com a minha máscara. Essa daqui é da Visela, na cor 03. E vou dando só uma arrepiadinha aqui, porque eu também gosto desse efeito. Nossa, que taturana! E aqui pra pele, é claro que eu tô usando o meu hidratante, que eu acho que vocês já estão cansadas de ver por aqui, mas é porque eu realmente gosto. Eu acho que ele é um hidratante muito bom, bem potente. E eu não vou mentir que agora, nesses tempinhos de frio, a minha pele, ela tá mais necessitada mesmo, porque eu tenho tomado banhos muito, muito quentes. Até minha boca, ó, tá ressecada, ela tá com uma feridinha, porque eu tenho essa péssima mania de ficar arrancando a pele com a boca. Então, assim, gente, não façam como eu. Se sua pele estiver ressecada, façam uma esfoliação, mas não fiquem arrancando. E como faz muito tempo que eu não uso os produtinhos da Maquiê, eu vou usar essa cor aqui, Vanilla. Ele é bem denso, mas ele tem uma cobertura excelente. Fazia muito tempo, na verdade, que eu não usava, então por isso que eu decidi tirar aqui da bancada pra usar, porque eu realmente gostava muito desse corretivo, a textura dele, enfim, tudo. A pálpebra já tá devidamente uniformizada, corrigida também a sobrancelha. E agora eu venho só com essa esponjinha pra dar acabamento e tirar um pouco dessa marcação. Tô usando essa paletinha aqui da Morphe. Ela tem esses tons mais frios que eu simplesmente amei. E eu, na verdade, ganhei essa paleta da minha prima. Ela mora na Austrália e aí teve um dia que ela foi em casa, não tava maquiada ainda, e aí ela simplesmente sentou no chão, abriu a necessaire dela em frente ao espelho e a gente ficou olhando todas as maquiagens dela. E, gente, de tanto que eu falei dessa paleta, ela me deu. Eu fiquei sem graça, mas eu, assim, amei. Amei, porque a paleta realmente é muito bonita, é muito coringa, eu acho que combina muito com o meu subtom de pele. Mas é isso, gente. Obrigada, amiga, inclusive. Eu amei, tô usando muito. Vou fazendo um esfumadinho aqui no côncavo, mais pra cima também, nesse tomzinho um pouco mais alaranjado. Só pra começar a criar profundidade aqui nesse olhar, porque a gente vai intensificar um pouco. E eu escolhi essa maquiagem porque eu não vou mentir pra vocês, depois que eu descobri o meu contraste pessoal, gente, é um caminho sem volta, tá? Porque você só vai fazer maquiagens que são conforme o seu contraste, né? Então, eu tenho contraste médio alto. Então, não adianta eu querer fazer uma maquiagem mais levinha, uma maquiagem mais clarinha, porque eu vou ficar xoxa capenga, não adianta. Fica bonito? Fica, mas assim,
a maquiagem um pouco mais intensa, o marrom um pouco mais escuro, realmente é o que me valoriza, sabe? E depois que eu descobri isso, gente, olha, eu tenho amado fazer cada vez mais maquiagens nesses tons. Inclusive, eu queria até fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho muito importante. Pretinho agora, e vou usar só aqui no cantinho externo, bem rente aos cílios mesmo, pra trazer um pouco mais de profundidade e, é claro, né, acabamento na hora de receber os cílios postiços, né, que tá bem marcado o olho aqui, ó, tá um esfumado bem grosseiro, mas depois a gente vai melhorar isso, tá? Eu tô realmente sujando e jogando um pouco mais pra baixo, porque a pele não tá feita. E como é uma sombra mais definida, mais alongada, então eu acho que dessa forma vai ficar um efeito ainda mais bonito. Por isso que eu falo, gente, eu amo fazer os olhos primeiro, porque a gente não tem esse tipo de preocupação. Inclusive também nas minhas clientes. Eu sempre aviso que eu faço os olhos primeiro, porque quando eu começo pelos olhos, tem cliente que pergunta se eu não vou fazer a pele. Tipo, claro que eu vou. Eu só tô fazendo os olhos primeiro, porque é a primeira etapa, né, no meu caso. Mas tem maquiadores que realmente fazem a pele primeiro, depois vão pros olhos, enfim. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que fica um pouco mais fácil e seguro. E pela minha análise, parece que ela tá com os olhos dourado, meio acobreado, tá? Então eu vou usar esse aqui, mas eu vou ver como que ele fica nos olhos, porque eu nunca usei essa cor. Eu acho que é isso. Talvez eu vou clarear um pouquinho mais. E eu vou aplicar com os dedos, porque dessa forma fica um pouco mais pigmentado. Nossa, aqui na paleta parece que é um dourado mais amarelado. E aqui ele tá como se fosse um laranja, sabe? Realmente não imaginava, surpreendeu. Agora que eu já pigmentei essa sombra, eu venho com o meu pincel e eu vou esfumando por toda a pálpebra móvel. É legal eu trazer esse tipo de conteúdo pra cá. Primeiro que assim, né, a gente nunca fica sem inspiração, porque sempre tem alguma coisa pra trabalhar. Mas também, por outro lado, a gente consegue ir treinando o nosso olhar. Então, isso também é muito legal. E nos cílios, eu vou abrir com vocês o meu rímel novo, que é essa máscara aqui da Melu. Eu paguei R$27,90. Eu confesso que eu sou muito apegada na máscara da Essence, que inclusive é a mesma embalagem, rosinha e tudo mais. Mas, gente, não tinha, então eu acabei comprando essa, nunca testei. Então vai ser primeiras impressões mesmo aqui com vocês. Eu não vou mentir pra vocês que eu gosto desses aplicadores, não tenho nada contra, mas eu prefiro aqueles que são um pouquinho maiores, porque eu acho que o efeito dos cílios fica mais bonito. Porque eu gosto de mais volume. Esse daqui eu sinto que dá só aquela alongadinha, sabe? E eu, como não tenho muitos cílios, então pra mim fica melhor. Pra quem gosta de fazer mais do que 2, 3 camadas aí, tem que se atentar a isso, porque realmente ele seca rápido. Mas, no geral, eu gostei, tá? Deu um efeito bonito e ele é um rímel peel-off. Então é maravilhoso isso, gente, porque a gente não fica se matando pra tirar na hora do banho, sai de um jeito mais prático, né, naquelas películas. Então é isso, gostei. Para os cílios eu vou usar esse modelo aqui, o H13, mas ele é um cílios mais agateado, porque tem 2 modelos, né, do H13. Então eu vou cortar ele ao meio e vou usar mais no meio pro final, não só do cantinho. Porque ela tá com o olhar bem preenchido. A minha intenção aqui é começar mesmo um pouquinho mais do meio pro final. Então eu vou cortar tudo isso. Gente, vou falar pra vocês, viu? Essa coisa de ficar usando cílios inteiriço tá muito, muito, muito fora. Eu usei a cola da Kiss New York e eu gosto bastante dela. Agora sim, a gente vai pra pele. Eu vou usar essa base aqui da Melu, que também ficou assim, escondida aqui na bancada. Não lembrava da existência dela, então agora eu vou trazer pra jogo. Provavelmente ela vai ficar um pouquinho mais escura, porque eu lembro que eu comprei quando eu tava muito bronzeada. Então eu vou fazer uma misturinha. A base aqui que eu tô misturando é da Catarine.
E só um pouquinho mesmo. E com a minha esponjinha, eu já vou dando acabamento aqui por todo o meu rosto. Gente, exagerei na base. Vai ficar muito, muito, muito. Meu Deus. Meu Deus, eu exagerei mesmo. Eu acho que eu vou descer um pouco pro pescoço pra não perder. Nossa. Isso que eu falei, só um pouquinho. O tanto que eu passei na testa. Gente do céu, não sei mais manusear a bisnaga. Meu Deus. Vou pegar um papel. Com o papel, eu venho tirando todo o excesso pra conseguir esfumar melhor e dar acabamento aqui. Porque senão eu vou ficar esfumando essa base até amanhã. E o contorno dela, eu sinto que é algo mais aqui e também na testa. Até o nariz parece que tá mais discretinho. Então eu vou fazer aqui e aí depois eu vou ver se realmente tem essa necessidade de fazer a outra construção. E aí com a esponjinha eu já venho dando batidinhas. Essa daqui é uma base que eu sempre usei de contorno. Vocês sabem também que é um dos produtos que eu mais uso aqui. Mas é um produto que, assim, ele seca muito rápido, então precisa muito tomar esse cuidado. Gente, eu tô me lambuzando inteirinha. E isso que eu tô com a franja presa. Eu vi que ela também tem um leve contorno aqui no arco do cupido. E também o queixo e a mandíbula estão contornados. Olha, se um dia eu não gostei de contorno, eu não me lembro mais. Gente, como fica bonito, né? Como transforma. Vou colocar o meu cabelo mais pra cima, pra não sujar mais. E aí, no blush, Jordina faz algo que faz muito tempo que eu não faço, que é o blush bem nas maçãs. E também não tem nada de blush rosa, então eu venho com esse tomzinho aqui na cor Soft Orange e vou aplicar bem aqui em cima mesmo na maçã. É a primeira vez também que eu tô usando esse blush, é um blush novo que a LP Beauty lançou, que eu fiquei assim apaixonada, gente, por todas as cores. Mas eu comprei 3, que eu achei que são as 3 mais coringas. E eu amei a pigmentação disso aqui, de verdade. Vamos ver. Peguei esse pincel aqui e pra quem já assistiu outros vídeos aqui no canal, eu sempre especifico os pincéis de blush, os pincéis de pó, porque realmente, gente, faz muita diferença. Se você usar o mesmo pincel pra pó e pra blushes líquidos, por exemplo, você pode sim abrir toda a sua pele. Então toma muito cuidado na hora que vai esfumar o blush líquido pra não correr esse tipo de risco. Venho com um corretivo mais claro que a minha pele e vou fazer essa aplicação. Eu vou fazer primeiro só de um lado, porque esse daqui seca. Esponjinha menorzinha e vou esfumando. Eu adoro esse corretivo aqui, que também, na verdade, é a base. É na mesma linha do que o contorno de Anaconda Cosméticos, que eu adoro. Acho que eles têm uma cobertura muito legal e fica muito bonito no rosto. E ó, esse corretivo eu venho trazendo desde aqui de cima até a pontinha do nariz. Gente, fala sério, fica muito bonito, né? Olha só a diferença. Aqui dá mais aquele efeito de maquiagem gringa, que inclusive eu estou viciada. Olha só como esfuma bem essa base. Vou voltando aqui com um pincelzinho do blush, sem nada, não reapliquei. Eu só tô voltando pra dar um pouco mais de acabamento, pigmentação e só. Eu vou selar agora toda essa maquiagem e eu vou selar só com o pincel
porque pela foto não parece que tem aquele efeito baking e tudo mais. Então, um pincel vai ser suficiente para trazer um pouco mais de naturalidade. E antes disso, é claro que eu vou dar batidinhas aqui com a esponja para tirar toda e qualquer marcação, que vocês já sabem, né? Queixo para baixo, olhar para cima e vou selando com batidinhas. Nada de arrastar esse pó, pelo amor de Deus, senão você vai fazer buraco na sua pele. Eu amo, gente, o efeito que dá esse pó. Esse pó também é super baratinho e entrega tudo, tudo mesmo. Maria Margarida tá arrasando aí nos produtos. Inclusive, eles lançaram agora também um blush de pétalas lindíssimo, que eu quero comprar para os atendimentos mesmo. O bom do pincel é que a gente tem um controle maior na hora da aplicação. Agora, se a gente vai direto com a esponjinha, o ideal é a gente tirar o excesso no dorso da mão, porque aí sim a gente não vai estar aplicando uma quantidade muito absurda aqui embaixo dos olhos. Olha só que lindo! Para selar esse blush barra contorno, cor Desejo de Anaconda Cosméticos. Eu vou aplicar mais aqui na maçã mesmo. E com outra cor de contorno, eu acho que eu vou fazer o restante do rosto. Porque ela tá bem laranjinha, né? Bom, gente, e como é uma maquiagem de inspiração, eu não vou ser tão fidedigna assim, tá? Eu vou colocar um contorninho no nariz, porque eu tô sentindo falta, mas também não vai ficar nada muito marcado. Só pra trazer um pouco mais de sombra aqui pra essa região central aqui do rosto. Porque como eu tô usando muito contorno aqui no nariz, então agora eu achei chapado demais, digamos assim. E eu senti que na foto ela não tem, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui. Agora sim, vou fazer também na boca, porque nos lábios ela tem sim. E eu, ó, aplico bem aqui em cima no arco do cupido, mas eu anulo ele pra ficar mesmo esse aspecto de bocão. Vou passar um gloss só pra minha boca não ficar muito estranha, porque senão fica esbranquiçada, aí fica feio. Com o lápis marrom, esse daqui é o da Suelen Makeup, e eu vou aplicando por toda a extensão do meu olho, dentro da linha d'água mesmo. Esse lápis, gente, ele é incrivelmente bom. Eu gostei muito, porque ele esfuma muito fácil, é resistente à água, mas eu não tive muitos bons cuidados com ele e ele acabou perdendo um pouco da pigmentação. Então, se você tem também lápis de olho aí e não põe tampinha, gente, a tampinha não tá à toa aí, tá? Porque ela vai proteger mesmo o seu lápis dessa secura que fica. Então, tomem muito cuidado com isso. Olha só como já faz diferença, né? Um olhão. Tá vendo? E tudo em cima do contraste pessoal. No acabamento, eu venho com essa corzinha aqui e eu vou aplicar por todo o olho também. Por que que isso é importante? Porque a gente tá aplicando um lápis que é cremoso. E aí é onde entra aquela dúvida, né, que toda mulher fala, principalmente aqui no meu curso de automaquiagem. Bia, eu amo usar lápis, mas no final do dia eu tô parecendo um panda. Porque geralmente as pessoas não selam o lápis também, né, não dá esse acabamento final. Então é sim muito importante tudo que é cremoso a gente selar com o pó, pra conseguir ter esse efeito e não ter essa preocupação aí no final do dia, tá bom? Então não se esqueçam disso. Isso daqui é um trucão que as famosas fazem muito mesmo, que nada mais é do que trazer o esfumado bem aqui pra baixo mesmo, pra evitar e esconder as ruguinhas que a gente tem debaixo dos olhos, né? O que é super normal, né? Mas com o esfumado, realmente dá uma disfarçada bem legal. Tô agora usando o meu rímel da Visela, só aqui na parte de baixo, porque como ele tá mais sequinho, se porventura encostar na pele, não vai fazer um estrago.
Então, é só pra dar uma sujadinha aqui nos cílios. Que pra mim também isso é um acabamento que, gente, faz toda a diferença no olhar. Principalmente quem faz esse tipo de esfumado. E nos lábios, ela tá com a boca muito, mas muito contornada. Então, é isso. O batom eu vou testar com vocês essa minha nova aquisição, que é o batom de Catarine com Brilessa. E eu confesso que, gente, eu amo tudo que a Pri lança, todas as maquiagens e as propostas que ela cria. Então, assim, se ela tá lançando, eu tô aderindo, porque eu realmente amo o trabalho dessa mulher. E esse tomzinho é um tom mais nude mesmo, não é nem nude rosado, nem nude amarronzado, é um nude bem neutro. Então, eu acho que vai dar muito certo. Achei chique. Ó, tô usando o meu corretivo mais claro e eu vou aplicar um pouquinho só, bem pouquinho. Tá bem difusa a boca dela, bem difusa mesmo. Mas eu acho que essa esfumadinha por fora aqui já deu pra dar uma enganada. Gloss eu certamente vou passar. Eu que já não amo. Vou finalizar com um leve iluminado aqui na pontinha do nariz, que eu vi também que ela está. E no queixo. E é claro, chuva de bruma agora nessa pele.